Vamos lá, pessoal, então vamos dar continuidade a encerrar a termodinâmica, né, a segunda lei. A gente teve uma pausazinha aí semana passada dos alunos que ficaram de recuperação, não? Deixa eu só revisar o que a gente viu até agora. Pronto, o que é de essencial aqui são o enunciado da segunda lei, né? A gente viu o enunciado de Clausius, que em resumo seria um sentido natural para o fluxo de calor, né? Então a transferência de calor, o calor ele flui sempre de forma espontânea de um corpo que esteja a maior temperatura para um corpo que esteja em menor temperatura, certo? Então é o que resume o enunciado de Clausius, né? Diz que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outro corpo de temperatura mais alta. É sempre do maior para o de menor temperatura. E Kelvin enunciou de forma equivalente ao dizer que uma máquina ela não consegue aproveitar todo o calor que é fornecido e transformar em trabalho, certo? Então, parte daquele calor que é fornecido sempre vai ser desperdiçado, não? Tem que ser transferido para o meio ou para uma fonte de menor temperatura. De posse destes dois enunciados, a gente chegou a algumas expressões. A primeira delas foi para determinar o trabalho, foi essa expressão aqui. Então eu estou fornecendo uma quantidade de calor ao sistema, chamei aqui de Q1, calor que está sendo inserido. Parte vai ser jogada para fonte fria, pode ser o meio, não? Então se eu pegar e retirar essa perca aqui da quantidade que eu joguei no sistema, a quantidade de calor que eu joguei no sistema, eu vou ter o meu trabalho, né? Eu vou ter o tanto que vai ser aproveitado para movimentar essa máquina, né? Então seria o meu trabalho. Quantidade de calor que eu joguei no sistema, menos que foi desperdiçado, jogado fora, né? Então aqui eu vou ter a energia aproveitada em forma de calor naquela máquina térmica. A gente viu que como tem esse desperdício aqui, essa máquina nunca vai atingir o 100%. Então para obter o rendimento basta eu pegar o total que eu joguei no sistema, que é o Q1, né? Eu tenho o Q1 que é o total, e o que vai ser aproveitado eu chamei de trabalho. Então como é que eu calculo o rendimento aqui? O que eu estou conseguindo aproveitar, que é o trabalho, do total que era disponível. O total que eu joguei no sistema é Q1. Isso daqui sempre vai ser menor do que 1. Não pode ser igual a 1 porque eu teria um rendimento de 100%. Isso é impossível, né? Então essa divisão aqui, essa fração sempre tem que ser menor do que 1. A primeira relação que a gente obteve, a gente viu que o trabalho é o Q1 menos o Q2, ou seja, o calor que é jogado menos o que é desperdiçado. Se eu colocar este termo aqui no lugar do trabalho, eu obtive a minha segunda relação para rendimento, né? Vamos substituir aqui no lugar do trabalho, vou colocar Q1 menos Q2.
e vou dividir por Q1 da fórmula. Q1 dividido por Q1, um número dividido por ele mesmo dá 1. E aqui fica Q2 dividido por Q1, que eu não tenho de imediato essa informação. Certo? Então aqui é a minha segunda maneira de encontrar o meu rendimento, em termos das quantidade de calor que é jogada, que é inserida no sistema e que é jogada fora, né? Certo? Então isso daqui também, só para enfatizar, tem que ser menor do que 1. Para não se confundir na hora de obter, pessoal, essa Q2 é o que a gente pode associar à fonte de menor temperatura, né? Fonte fria. E Q1, temperatura da fonte quente. Como Q1 é maior do que Q2, né? O sentido natural do fluxo de calor é sempre do maior para o menor. Q1 sempre vai ser maior do que Q2, senão não vai ter fluxo de calor, né? O fluxo de calor ocorre naturalmente do de maior temperatura, o de menor temperatura. Então vai ser de Q1 em direção a Q2, certo? Q1 sempre é maior. Então, se este divisor é maior do que o numerador, isso daqui vai dar, este número aqui vai dar 0, alguma coisa. Então, a gente já consegue ver aqui que este resultado vai dar menor do que 1. 1 menos 0, alguma coisa vai dar menor do que 1. E agora a gente vai encontrar a nossa última relação de trabalho. A gente encontrou essas duas aqui. A gente vai encontrar agora a nossa última relação. Pronto, então já acreditava-se que seria possível construir uma máquina com 100% de rendimento, né? Aí um jovem engenheiro francês chamado Carnot propôs um modelo de máquina em que o rendimento seria o máximo. Então, como eu poderia construir uma máquina que se aproximasse, né, o máximo de 100%? Não era possível chegar ao 100%, mas se existisse uma máquina com a maior eficiência, que processos ela teria que executar? Então, Carnot se propôs a elucidar esse problema, né, a provar que uma máquina não obtém 100% de rendimento, e ele propôs esse ciclo que é conhecido agora como ciclo de Carnot. Então vamos pensar naquele gás confinado em um recipiente. Eu vou colocar este gás sobre uma fonte que está a temperatura T1, uma fonte, vamos supor que eu coloquei ele numa chapa a altas temperaturas, não? O que vai acontecer? Quando eu colocar em contato este sistema com a fonte térmica, né, ele vai ganhar calor. Ao ganhar calor, as partículas deste fluido, de um gás, vai começar a ganhar energia térmica e o gás vai tender a se expandir, né? Ganhar energia, ele vai tender a se expandir. Então aqui é uma transformação isotérmica, com uma temperatura constante. Ao retirar este sistema que está em contato com essa fonte quente, o gás vai continuar se expandindo, mas agora sem receber calor, já que eu tirei ele do contato com essa fonte quente aqui, né? Então ele vai continuar se expandindo até um certo ponto, sem ganhar nem perder calor.
Aí agora eu pego esse sistema e coloco em contato com a fonte fria. A temperatura T2, vamos supor que agora eu coloco ele aí sobre um cubo de gelo, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai retirar calor desse sistema e o gás vai tender a diminuir o seu volume. Eu vou ter uma compressão isotérmica, a mesma temperatura, agora T2. Novamente tiro este corpo em contato com essa fonte térmica e ele vai continuar essa compressão adiabática, só que agora sem receber calor, já que eu tirei ele, sem perder calor, já que eu tirei ele da fonte, do contato com a fonte fria. Então aqui observe que eu tenho, se eu continuar este processo, eu vou ter um ciclo, Este gás vai se expandir, vai ficar nesse processo de expansão e compressão, se eu continuar fazendo este ciclo. Essa quantidade de calor que é fornecida ou liberada é diretamente proporcional à temperatura dessas fontes que o sistema entra em contato. Então, eu tenho essa relação aqui. A quantidade de calor é diretamente proporcional à temperatura da fonte que eles estão em contato. Então eu posso obter uma terceira expressão para o meu rendimento. De posse dessa informação, que essas quantidades de calor é diretamente proporcional à temperatura, e eu tenho naquela segunda fórmula para o rendimento 1 menos Q2 sobre Q1, eu posso trocar isso daqui pelas temperaturas da fonte em que está se dando aquele processo. Então eu posso trocar Q2 sobre Q1 por T2 sobre T1. Pronto, agora eu tenho 3 maneiras de encontrar aqui o meu rendimento. Em função das quantidades de calor fornecida e jogada fora do sistema, ou em função das suas temperaturas, da fonte fria e da fonte quente, e a minha primeira expressão que eu obtive em função do trabalho, e o calor que é fornecido ao sistema. Então, 3 maneiras de encontrar o rendimento, e você vai usar de acordo com os dados que serão fornecidos na questão. Se ele lhe fornece a temperatura, o ideal é você usar essa terceira expressão. Se ele lhe fornece as quantidades de calor da fonte quente e fonte fria, essa segunda expressão. E se ele lhe fornece o trabalho e o calor que é fornecido, você usa essa primeira expressão. Você tem 3 opções aí para encontrar o rendimento de uma máquina térmica. Certo? O gráfico desse ciclo de Carnot está representado nessa figura aqui. Eu tenho dois processos sem troca de calor, que a gente definiu lá atrás, naquelas transformações gasosas. Quando não tem troca de calor, chama transformação adiabática. Então, tenho 2 curvas adiabáticas intercaladas, alternadas com 2 isotérmicas. É exatamente o que acontece aqui. Uma transformação adiabática, uma isotérmica, uma transformação adiabática, uma isotérmica. Então, este é o ciclo de Carnot representado no gráfico. Alguma pergunta até aqui, pessoal? O N é o rendimento da máquina térmica. Vai lhe dizer o quão boa, o quão eficiente é essa máquina. Quanto mais próximo de 100%, quer dizer que ela consegue aproveitar
uma maior quantidade daquele calor que é jogada, que é fornecido inicialmente. Quanto mais próximo de zero, mais ruim será a sua eficiência, né? Mais ruim vai ser a máquina. Então, o ideal, uma máquina boa seria uma máquina que se aproxima o máximo de 100, né? Que aproveitaria o máximo de calor fornecido. Vamos já fazer um exemplo aqui, Bruna, para... Deixa eu ver se eu tenho uma animação aqui. É ruim nessa tela aqui, que não dá para ver animações, né? Eu vou mostrar aqui esse ciclo de Carnot acontecendo. Pronto. Aqui seria este ciclo de Carnot aplicado em uma máquina real, né? Por exemplo, um motor a combustão, ele tem esses processos de compressão e expansão de um gás, né? Quando você está, no caso, o combustível seria a gasolina ou álcool que é fornecido a este motor. Então, observe que ele tem processos de compressão e de expansão deste gás. E é cíclico, né? Este processo é contínuo, não para. Ele vai se repetindo continuamente. Então, neste processo aqui, eu tenho transformações isotérmicas à mesma temperatura, e tenho transformações sem troca de calor, são adiabáticas intercaladas. Então, aqui é a visualização deste ciclo em uma máquina térmica, né? Então, uma máquina funcionando com essas transformações, ela aproveita o máximo quando eu faço esse ciclo de duas transformações adiabáticas intercaladas com duas isotérmicas, certo? Eu vou ter a máxima eficiência desse ciclo. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Este primeiro exemplo, eu tenho um motor a vapor que realiza um trabalho de 12 kJ. Então, aqui o trabalho realizado, né, que vai ser a energia que está sendo aproveitada para gerar movimento e funcionamento daquela máquina. Quando lhe é fornecido uma quantidade de calor igual a 23 kJ. Então, aqui é o calor que está sendo fornecido. Então, é o meu calor da fonte quente, né? Está sendo inserido no sistema. Aí ele quer saber qual é a capacidade percentual que o motor tem de transformar energia térmica em trabalho. Qual é o rendimento dessa máquina térmica? Em porcentagem, né? Então, qual daquelas três expressões eu vou usar, pessoal? Essa daqui foi a primeira que a gente viu, a segunda ou a terceira? Isso, eu tenho que usar a primeira expressão, já que ele forneceu o trabalho e o calor fornecido, né? Então, o rendimento vai ser o trabalho dividido pelo calor. Se isso der maior do que 1, é porque você errou alguma coisa. Isso daqui tem que dar menor do que 1. Tá? Então, já é o primeiro critério que a gente vai usar para saber se o nosso cálculo está no caminho certo ou não. Então, vamos lá. Quilo, a gente sabe que este K aqui, quando tem quilo, este quilo significa que está multiplicado por 1000, né?
Então, o trabalho vai ser 12.000 joules. E o calor que é fornecido, 23.000 joules. A gente pode simplificar as coisas aqui. Até que dá 12 dividido por 23. 0,52. 0,52. Pronto. Então, ok, né? Nosso cálculo está coerente, está dando menor do que 1. E para saber em porcentagem, é só multiplicar por 100, né, pessoal? Uma fração em porcentagem é só multiplicar por 100. Então, isso vezes 100. (52%). Então essa máquina térmica aqui não é muito boa, né? Porque ela só aproveita um pouco mais da metade do calor que é fornecido inicialmente. Então 48% do calor que eu tenho lá disponível no início é perdido para o ambiente, né? Jogado fora. Eu converti aqui só para ficar claro este índice, né, Wesley? Mas como os dois estão na mesma unidade, ó, e é uma divisão, não seria necessário. Eu fiz aqui para quando você se deparar com uma em quilojoules e a outra em joules, você ter essa ciência que precisa estar duas na mesma unidade de energia, certo? Como aqui ambas já estavam em quilojoules, não era nem necessário, não? Eu só fiz aí para ficar enfatizado que você tem que ver a unidade antes de calcular. Mais alguma pergunta? O Edson tinha perguntado anteriormente se vai ter questão para calcular a área, não? É aquela mesma regrinha. Quando eu quero obter o trabalho para uma transformação qualquer, como a transformação, essa máquina funciona em ciclo, ó, ele vai sair de um ponto A e voltar para o mesmo ponto A. Vai ter uma série de transformação e volta para o mesmo ponto. Então ele tem aqui uma área interna, né? Essa área aqui, essa área interna da figura é equivalente ao trabalho. Da mesma forma que a gente viu lá em transformações gasosas. Então, essa área, no caso a área interna, vai ser numericamente igual ao trabalho de um ciclo. Essa questão diz que se a questão fornecer o número de ciclos que a máquina realiza, 100 ciclos, você multiplica isso daqui por 100, né? Daqui é um ciclo, certo? Trabalho de um ciclo. Então pode ter aí questões também para calcular a área. Pronto, não tem mais perguntas. Então vamos a outro exemplo agora. Só uma inferência dessa terceira expressão aqui. Não sei se vocês estão lembrados lá quando a gente estudou termodinâmica, que a gente falou de zero absoluto, não? Zero absoluto. Estão lembrados? Já deu o horário, foi? Pessoal, então a gente continua amanhã, que já deu o horário aqui. A gente continua fazendo alguns exemplos amanhã. Boa aula aí na sequência. E aí, bom dia, doutor. Bom dia.